Amados, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes por mais essa oportunidade de poder estar aqui transmitindo esse estudo bíblico na série Vida e Espiritualidade. Nesta oportunidade nós estaremos estudando o Salmo 139, que fala sobre a importância de percebermos que Deus está no controle. Antes de tudo, eu gostaria de solicitar, de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, Primeira Igreja Batista em Parque União, curtam as nossas lives, curtam nossos estudos, nossas mensagens, enfim, será muito importante para a igreja. Ativar o sininho, as notificações serão enviadas para você sempre que houver uma programação especial, ou todas as programações serão enviadas para você, uma sinalização, uma notificação, para que você possa estar participando junto conosco das nossas programações. Nós temos culto às 9h30 do domingo, presencial, às 18 horas também, e a nossa escola de formação ministerial, enquanto nós não voltamos de forma presencial, estamos com esses estudos, com essa série Vida e Espiritualidade, aqui neste canal, nesta oportunidade. Como a gente disse, o Salmo 139 mostra-nos que Deus está no controle. Ele é um salmo teológico. Alguns estudiosos afirmam que este salmo é um dos mais importantes de toda a Bíblia, pois ele expõe uma consciência pessoal de um homem sobre o conhecimento e a presença de Deus na sua vida e na humanidade. Aqui, a teologia é a ciência de Deus e das relações entre Deus e o universo. Nós vamos, no decorrer do estudo, lendo alguns versículos, alguns versos, e vamos então entremeando com alguns comentários. A gente percebe que o verso 6 do Salmo 139 mostra-nos que tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, mostrando que a ciência, ela não cria, ela descobre, mas a teologia, ela responde a esta descrição da ciência, ou seja, do conhecimento. Se a ciência, ela descobre, ela passa a revelar aquilo que era desconhecido para que nós pudéssemos conhecer através das pesquisas, né? A teologia, então, responde a essa descrição da ciência no caso do conhecimento de Deus. O Salmo 139, então, é uma descrição poética científica que ressalta e exalta a pessoa de Deus. Interessante, né? Tremendamente importante para nós observarmos esse salmo e observarmos a grandeza do Deus que servimos. Quando a gente aprecia esse salmo, a gente observa também que o salmista, no caso Davi, que foi o autor desse salmo, ele ressalta o Deus Criador, protetor e provedor, e nos mostra, nos traz uma organização falando a respeito dos atributos de Deus. Em primeiro lugar, na primeira parte, o salmista fala sobre a onisciência de Deus, do verso 1 ao verso 6. No verso 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir. A onisciência de Deus, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Ao dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre a nossa vida do que nós próprios. Afinal, Ele nos criou. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo do nosso ser,
nem mesmo nós somos capazes de ir. Nós não somos capazes de ir ao profundo do nosso ser, mas o nosso Deus que nos criou, Ele é capaz. Então, do verso 1 ao verso 6, ele trata então, ele fala, exalta sobre a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Ele é ciente de tudo aquilo que passa conosco. Por ser o nosso Criador, Ele sabe aquilo que é melhor para nós, Ele sabe até onde nós podemos ir, até onde nós podemos alcançar, Ele conhece as nossas limitações. Por isso, a sua misericórdia, a sua rica misericórdia é estendida e ela é renovada a cada manhã sobre nós. Na segunda parte, o salmista fala sobre a onipresença de Deus. Do verso 7 ao verso 12, que nos fala o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que poesia linda! Ao mesmo tempo que é uma poesia, como nós falamos no início, é uma poesia científica que revela, que nos mostra, que faz nos conhecer um pouco do Deus que servimos, que nos mostra, que nos faz conhecer a grandeza do Deus que servimos. A sua onisciência, a sua onipresença são atributos maravilhosos e são atributos incomunicáveis, assim como a onipotência, ou seja, pertencem somente a Deus. A santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha, então, dessa santidade conosco para que, ao mesmo tempo que compartilhar, exigir de nós que, quando servimos a Ele, quando estamos na sua presença, nós também possamos ser santos. Em Levítico, capítulo 19, verso 2, ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, a santidade de Deus faz com que nós possamos também observar a santidade em nossas vidas, pois, afinal, somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Falando ainda sobre a onipresença, esta onipresença, quando o salmista coloca para onde fugirei da tua face, não expressa o desejo de escapar, não expressa o desejo de fugir, mas ele nos mostra a impossibilidade disso acontecer. É impossível nós fugirmos de Deus. É impossível para nós escaparmos da presença do Senhor. Eu já fui um exemplo disso e eu creio que muita gente já foi. Antes de entregar a sua vida a Jesus, por diversas formas se escondeu, se afastou de Deus, procurou estar longe de Deus, mas as circunstâncias, o próprio Deus mostrava que havia a necessidade de nós nos voltarmos para Deus, de nós reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a gente escapava dali, fugia de acolá, e a presença de Deus estava sempre ali. A gente ia para um lugar e tinha servo de Deus pregando, a gente ligava uma TV, tinha o Senhor falando conosco, ligava o rádio, tinha o Senhor falando conosco, ou seja, nós não conseguimos fugir, nós não conseguimos escapar. Se Deus tem um plano em nossa vida, nós podemos nos esconder em todos os lugares que Ele vai estar ali. O nosso Deus, Ele é onipresente. A ideia nessa expressão é a de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas de um planeta com a velocidade da luz, ainda assim ele estaria debaixo do poder de Deus. O poder de Deus. E aí a gente começa a falar também sobre a onipotência, né?
que é relatada nesse salmo, dos versos 13 ao verso 18, pelo salmista, que nos fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Como alguém pode dizer tenho plena certeza se não tivesse uma experiência tremenda com esse Deus Todo-Poderoso? Uma experiência com um Deus Todo-Poderoso faz com que nós possamos compreender que para Deus nada é impossível. Ele nos criou, Ele nos conhece por inteiro. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que pregamos, o Deus que exaltamos, o Deus que adoramos, é o Deus de Israel. É o Deus de Davi, que escreve esse salmo com tanta propriedade que louva ao Senhor, porque Ele o fez de um modo especial e admirável, que o conhecia desde o ventre de sua mãe. E ele diz que tinha plena certeza. No verso 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Observem que alguns momentos deste salmo pode nos parecer e pode nos levar a uma predestinação. Quando Davi fala aqui, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É muito importante nós lembrarmos que este salmo não se trata de um tratado teológico. Ainda que seja um salmo teológico no sentido de mostrar, de conhecermos Deus na sua grandeza, na sua onisciência, na sua onipotência e na sua onipresença, ele é uma poesia. Está expressando ali o sentimento do mais profundo do coração do salmista, mostrando que verdadeiramente Deus nos conhece por inteiro. Deus nos conhecia antes mesmo de sermos formados, pois Ele já tinha um plano, Ele tem um plano para todas as criaturas. Aqueles que ainda não nasceram, Deus já tem um plano. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, que foi enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. E esses homens, ainda que não vivenciassem, que não tivessem vivido na época de Jesus, eles herdaram pela promessa a salvação prometida pelo Senhor. A vida eterna que Jesus Cristo nos proporciona nos nossos dias. Deus é onisciente, Deus é onipresente. E Deus é também onipotente. Como nós falamos, são atributos incomunicáveis, ou seja, que Deus não comunica com os seus seres, com as suas criaturas. São somente dele. Nós não temos a capacidade, o poder de sermos oniscientes, de sermos onipresentes e de sermos onipotentes. São atributos exclusivos de Deus. A santidade, sim, e no outro ponto que nós gostaríamos de destacar, o Santíssimo Deus e a submissão do homem a Ele, está dos versos 19 ao verso 24. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelar-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Algumas coisas também nós precisamos compreender.
Quando Davi coloca no verso 19, quem dera matasse os ímpios. Pode parecer que o nosso desejo como cristãos, como servos de Deus, seja matar aqueles que não professam a nossa fé. Mas o salmista, que viveu tantas guerras, tantas batalhas e experimentou homens, pessoas que odiavam a Deus, que manifestavam seu ódio a Deus, cometendo atrocidades, ele demonstra a sua indignação contra aqueles que ousam fazer pouco caso de Deus tão grande e maravilhoso. A indignação de Davi é contra a impiedade. A indignação de Davi é contra aqueles homens que faziam maldades e não demonstravam temor a Deus. Demonstravam que a santidade do Senhor estava longe das suas vidas. E por isso a sua indignação. Por isso a declaração tão forte no verso 19 e que vai seguindo até o verso 24. No verso 22, tenho por eles ódio implacável, considero inimigos meus. Ou seja, Davi abraçava então a condição de servo de Deus. Aqueles que dizem que são inimigos de Deus se tornam meus inimigos. E o próprio Deus já havia falado isso lá em um dos livros da lei, onde dizendo que aqueles que se tornam nossos inimigos, seres mortais, se tornam também inimigos de Deus. Essa certeza todos nós temos, que aqueles que dizem ser nossos inimigos, eles acabam sem saber e sem perceber, se tornando inimigos de Deus, pois nós somos a menina dos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso nós podemos contemplar salmos como esse, que demonstram, que mostram a grandeza de Deus, que nos ensinam que a sua onipotência é expressa em toda a terra, é manifesta em toda a terra, em todos os lugares que passamos, em todos os lugares que observamos, há a manifestação da onipotência do Deus Todo-Poderoso. Então ele declara ódio aos inimigos porque se opõem ao Deus que ele serve. Aqui, então, é importante entender que não há contradição alguma com o ensinamento de Jesus no Novo Testamento, de que temos que amar nossos inimigos. O salmista não está declarando sua ira contra seus próprios inimigos, mas contra os inimigos de Deus. Ao declarar o seu grande amor por Deus, Davi toma posse de algo tremendamente forte dentro dele, a ponto de dizer que os inimigos, aquelas pessoas que odeiam a Deus, aquelas pessoas que se opõem ao Deus Todo-Poderoso também se tornavam os seus inimigos, a ponto dele lutar com até a morte, vamos dizer assim. A ponto dele lutar bravamente contra aqueles inimigos que se opunham às coisas, aos ensinamentos, às ordens do Deus Altíssimo. Então, meus amados, além de ser um salmo teológico, considerado teológico, esse salmo é uma poesia linda, maravilhosa, que fala sobre a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. E conclui mostrando que a santidade é essencial para todo crente em Cristo Jesus. Ele mostra que nós devemos nos opor a toda forma de impiedade. Devemos nos voltar para Deus. E a gente entende que quando Deus fala que sede santo, porque eu sou santo, nós sejamos separados das coisas mundanas, das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que impedem uma comunhão maior e perfeita com o Criador. Portanto, que o Senhor, Ele venha continuar falando aos nossos corações. Que assim como esse salmo, que toda a Bíblia, que todos os ensinos perfeitos do Senhor possam nos edificar, possa fazer que nós cresçamos cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor, para que possamos experimentar a sua perfeita e maravilhosa vontade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, nos traga paz, nos traga ensinamentos preciosos da sua
da sua vida e da sua presença em nós, e que nós possamos experimentar essa onipotência de Deus a cada dia em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe.